Bom dia, gente. Eu queria falar hoje sobre uma coisa, um assunto que muita gente gosta de discutir. E é um assunto que gera muitas polêmicas. Gera muitas polêmicas entre os religiosos e os não religiosos, sobre se a Bíblia seria homofóbica. Assim, a Bíblia dá vários exemplos, né? Eu não quero tocar na história de Davi e Jonatas, porque assim, muita gente diz que Davi e Jonatas tinham um caso homossexual, mas os religiosos, eles dizem que o que eles tinham era apenas uma grande amizade, uma relação de irmãos, e que o amor que Davi sentiria por Jonatas, né, um amor mais caro do que o das mulheres, era na verdade um amor de irmão. Assim, a gente sabe, né, que a religião cristã, ela não aprova a homossexualidade. E muitos evangélicos com quem eu já conversei dizem que a homossexualidade é abominável aos olhos de Deus. Que Deus assim não aprova, mas que pode perdoar a opção sexual. Só que, de verdade, ser homossexual, bissexual ou transexual não é uma escolha. É uma coisa que a pessoa simplesmente é. Você não escolhe ser homossexual. Você sente inclinação. Assim como algumas pessoas, por exemplo, têm inclinação por café. E, no caso assim, a Bíblia tem a história de Sodoma e Gomorra. Que Deus mandou anjos à cidade de Sodoma e que os cidadãos de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos. Que Ló ofereceu as próprias filhas aos cidadãos de Sodoma, dizendo: Mas deixem os meus hóspedes em paz. Eu tenho duas filhas virgens, façam com elas o que vocês quiserem. Mas deixem os meus visitantes em paz. E por conta disso, por conta de que os cidadãos de Sodoma gostavam de se deitar com homens, homens com homens, aí Deus mandou uma chuva de fogo, né? Fogo, enxofre, que destruiu a cidade de Sodoma. E nós sabemos bem o fim de tudo isso. A cidade foi destruída, a mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal porque se virou para ver o que estava acontecendo, porque Deus tinha ordenado que ninguém se virasse para ver o que estava acontecendo. Mas a questão é que a Bíblia, ela é um livro que realmente condena a homossexualidade. As leis de Moisés. As leis de Moisés são claras no sentido de que a homossexualidade é um ato punível com a morte. E eu fazendo pesquisas na internet, assim eu soube de um país da África, Uganda. Em 24 de março deste ano, Uganda aprovou uma lei que prevê a pena de morte para quem for pego praticando atos homossexuais. Imagina quem é homossexual o quanto não deve sofrer num país desses. Na África do Sul também existe a crença de que se uma mulher lésbica for estuprada, ela vai aprender a ser mulher, isto é, vai aprender a gostar de homem. Terrível isso, não é? Aí assim, quais são os trechos da Bíblia que mostram que aí assim, quais são os trechos da Bíblia? Eu vou discutir isso depois. Assim, os religiosos, eles dizem muito, olha, a homossexualidade é uma doença espiritual. Alguns até dizem homossexualismo, um termo que hoje já não se usa porque a homossexualidade deixou de ser considerada doença. É uma condição da pessoa, é algo pessoal. A gente não pode mais, assim, chamar alguém de homossexual, bissexual ou transexual de uma pessoa doente. Eu mesma, quando eu era criança, eu cresci num lar religioso, eu tinha a ideia de homossexualidade como uma doença. Eu achava que se podia curar, se podia deixar de ser gay. Hoje eu sei que não pode, né? Mas muitas igrejas falam sobre cura gay. E uma amiga evangélica que eu tenho, ela já falou o caso de um homem que teria se convertido. Ela disse para mim uma vez: Olha, Tenea, eu conheci um sujeito que ele foi transexual. Ele fez até
implante de silicone. Mas ele contraiu AIDS. Mas ele hoje voltou a ser homem. Ele já deu testemunho na igreja. Ele se curou. Uma vez também, quando eu assistia a programas evangélicos, numa época em que eu assistia a programas evangélicos na TV, eu vi sobre o caso de uma mulher que ela era traficante de drogas, mas ela teria sido salva, ela iria morrer, e uns traficantes iriam executá-la, mas aí ela teria orado bem alto e se salvado. Aí ela se tornou evangélica e que ela disse que podia ajudar homossexuais a se tornarem homens novamente. Mas que eu saiba, isso não é possível. Assim, e a Bíblia tem mesmo trechos homofóbicos, né? Que fala que a homossexualidade é algo abominável, é algo punível com a morte. Aí eu vou citá-los aqui. Eles estão no livro Levítico. Levítico 18, 22. Não se deite com o homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Levítico 20, 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Mas o que é que assim quem é religioso com certeza vai dizer se a gente for confrontá-lo com essas questões? Certamente o religioso vai dizer: ah, mas isso era daquele tempo. Jesus Cristo veio para mudar tudo isso, isso era daquele tempo. Mas acontece que Jesus também disse: eu não vim mudar a lei, eu vim completá-la. Ele disse isso. Vim cumprir a lei, não vim mudar a lei, vim cumprir. E outra coisa também, Deus não é atemporal? Hein? Vamos pensar nisso? Bom dia a todos.